Graça e paz, meus amados irmãos, nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Na verdade, nós estamos no mesmo estudo, na lição 3, na parte 2, e nós sabemos que a nossa revista é a revista Palavra e Vida, o tema é a vida de Paulo, o autor é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, e o nosso tema, o estudo 3, a segunda parte, é não as obras e sim a graça. O texto bíblico que nós estamos abordando é o texto de Efésios 2, versículos 8 e 9, que diz assim a palavra de Deus: Por vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras para que ninguém se glorie. Bom, meus amados irmãos, no primeiro ponto da nossa lição, nós vimos que Paulo tinha uma busca inadequada, ou seja, Paulo buscava a salvação por meio das obras. Paulo buscava a salvação por meio do cumprimento da lei. Mas o próprio Paulo depois pôde observar que quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele passou então a viver pela graça de Deus. E aí Paulo vai entender que o que salva não é a lei, o que salva é a graça de Deus. Então Paulo buscou a salvação por meio da lei, mas depois da sua conversão, então Paulo viu que a salvação, a lei era boa, mas a salvação não veio por meio da lei, a salvação veio por meio da graça de Deus. A lei, na verdade, só servia para apontar os pecados de cada pessoa. A lei era o parâmetro para a vida correta das pessoas, mas ela não podia oferecer o perdão e a salvação, porque a salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé, e como diz o apóstolo Paulo, isso não vem de vocês, é presente de Deus. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos ver que Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. E a abordagem do apóstolo Paulo, ele aborda que a religião legalista, ou de maneira geral as religiões, elas enfatizam o que a pessoa deve fazer. Então, a lei dizia: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Então, na verdade, a lei só estava querendo dizer o que é que nós deveríamos fazer e o que nós não deveríamos fazer. Mas a graça de Deus, ela veio então para nos dar um parâmetro de salvação. A lei, ela é exemplificada muito bem pelo profeta Isaías, no capítulo 28, versículos 10 e 13, que diz assim: Ó, pois o que se diz? Ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Versículo 13: Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que saiam e caiam de costas, e firam-se, e fiquem presos no laço e sejam capturados. Isaías 28, de 10 a 13. Mostrando o quê? Que a lei, ela é feita das regras, um pouco aqui, um pouco ali, ordem sobre ordem, regra sobre regra. Então, essa era a lei. Mas o Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, ele dá ênfase no que Deus fez, enviando seu Filho para que, pela graça de Deus, pudesse nos trazer a salvação. Então, a salvação não vem daquilo que eu faço ou daquilo que eu posso fazer. A salvação vem da graça de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E eu repito, então, Efésios 2, 8 e 9, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Deus não aceita aquilo que a gente faz com o objetivo de alcançar a salvação, porque nenhuma obra pode alcançar a salvação. As obras, elas são inúteis para a nossa salvação, mas é a graça de Deus mediante a obra salvífica e sacrificial de Jesus Cristo na cruz é que pode verdadeiramente nos proporcionar
uma verdadeira ou a verdadeira salvação. Em 2 Coríntios 5, 18, 19 e 21, o apóstolo Paulo diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançado em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Deus estava em Cristo. Foi por meio de Cristo que a obra de Cristo na cruz é que nós alcançamos a salvação. Foi Deus que nos reconciliou. Jesus nos reconciliou com Deus por meio do seu sacrifício. Deus Pai, Deus Filho fizeram a obra da reconciliação. E o Espírito Santo trabalha em nós para que a gente entenda a obra do Pai e do Filho. Que lindo, né, meus irmãos? A Santíssima Trindade operando de maneira extraordinária no milagre da salvação. O Espírito Santo é o ministro da graça de Deus. O ensino é que Deus fez as obras por meio de Cristo, no poder do Espírito Santo, e nós apenas devemos crer naquilo que Jesus fez. Cristo pôs fim, então, ao valor da lei e se tornou norma para nós. Quem defende a lei tem o zelo por Deus, mas sem entendimento, porque a pessoa quer viver das suas práticas, daquilo que ela produz. Mas essa não é a fé verdadeira em Cristo Jesus. A fé verdadeira em Cristo Jesus é aquela que vem, em que você olha para você e você vê que em você não encontra possibilidade de salvação. Mas quando você põe a sua fé em Jesus, Ele lhe dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. Em Romanos 10, versículo 2 e 4, diz assim: Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. Romanos 10, 2 a 4. Então, o versículo 4 dá uma ênfase maravilhosa, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. A palavra fim, ela vem do grego telos, que significa meta ou término. Aqui nesse texto, ela tem os dois sentidos. Vamos ver então. A lei era uma provisão temporária até que Cristo viesse como descendência de Abraão para cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas, sendo a lei uma provisão temporária, ela terminou em Cristo, que é o clímax da revelação de Deus. Cristo, ele traz a revelação de Deus, como Hebreus nos diz, tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Hebreus 1:1. Então nós podemos ver que a lei era uma provisão temporária, mas a graça de Cristo, ela é a provisão verdadeira que Deus nos dá em Cristo Jesus. Então, em Lucas capítulo 16, versículo 16, diz assim: A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentaram forçar a sua entrada nele. Então, esse texto de Lucas capítulo 16, versículo 16, deixa muito claro: a lei e os profetas foram até João, né? Mas desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino por meio do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do reino, então, ele veio substituir a lei, né? Nós hoje não vivemos pelos parâmetros da lei. Não que Jesus aboliu a lei, não quer dizer isso. A lei continua lá. A Torá, a lei, os 10 mandamentos continuam sendo princípios de Deus. Mas hoje nós temos o conteúdo do evangelho de Jesus Cristo, que traz as boas novas de salvação. A lei era provisória. Em Gálatas 3:19
a 24 diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Versículo 20: contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Versículo 21: então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça de Deus viria da lei. Versículo 22, mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é feita pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Antes que viessem esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3, 19 a 24. Aqui ele usa que a lei foi o nosso tutor. Em outra tradução diz que foi o nosso aio. A palavra aio é uma palavra interessante, né? Que ela foi a forma de nos conduzir a Cristo. A palavra aio, ela vem do grego padagogos, de onde vem o pedagogo, a pedagogia. Ela aparece também em 1 Coríntios 4,15 como preceptores. A palavra pedagogos, ela era um escravo que cuidava da educação das crianças, que levava as crianças para a escola, né? Então a lei, ela nos conduz, ela nos ensina a Cristo. A lei era pedagógica, ela veio para nos ensinar sobre Cristo. A lei não tem poder de salvar, ela só tem o poder de apontar os seus pecados, os seus erros. Ela não tem o poder de salvar e nem de perdoar pecados, mas Cristo tem poder de salvar e de perdoar pecados. O legalismo leva à prática das boas obras para agradar a Deus. Então, muitas pessoas e muitas religiões hoje fazem isso. Eles fazem as boas obras para alcançar a salvação. Mas quando a gente faz as coisas boas, né, a caridade para alcançar a salvação, nós estamos, segundo Paulo, anulando a obra de Cristo, porque nós estamos dizendo que somos tão bons que nós podemos proporcionar a nós a salvação. E biblicamente esse tipo de coisa não é aceito. A Bíblia ensina que a salvação é por meio da obra de Cristo. As boas obras, a caridade que nós fazemos é porque Cristo nos salvou para fazer a caridade. Cristo nos salvou para fazer as boas obras. Mas nós não somos salvos porque fazemos boas obras, mas somos salvos para fazermos boas obras. Então aqui está o sentido da lei e do evangelho. Porque a lei diz que alguém deveria cumprir a lei para ser salvo, mas o evangelho nos mostra que a graça de Deus nos ensina que nós não podemos ser salvos por meio dos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo Jesus por meio da fé. O primeiro ponto, o segundo ponto, aliás, da nossa lição, o terceiro ponto, né? Falamos o primeiro ponto, o segundo ponto, agora é o terceiro ponto da nossa lição. É que nós fomos salvos pela graça de Deus. Fomos salvos pela graça de Deus. Dizemos que somos salvos pela fé, e é o que o texto de Efésios nos diz, pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. A declaração não quer dizer que nós estamos declarando fé na fé. Eu sou salvo pela fé. Fé em quem? Fé na graça de Cristo, fé na obra de Cristo. Não é fé na fé, é fé na obra de Cristo. Então somos salvos pela graça de Cristo mediante a fé, e isso não vem de nós, é um presente de Deus, né? Como diz Efésios 2:8. A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. Deus nos ama e entregou o seu Filho. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, diz Romanos, capítulo 8, versículo 31. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, Romanos 8, 31 e 32. Em João 3, 27 diz assim: e a isso João respondeu: uma só pode receber o que lhe é dado do céu.
Então, em João 3,27 diz que a salvação foi nos dada do céu. Foi o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que veio à terra para morrer pelos nossos pecados. A religião legalista, ela põe o foco no homem, ou seja, o homem precisa cumprir as obras da lei para ser salvo. Não, 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 não. A graça de Deus nos diz que nós somos salvos porque Deus nos ama. E aí nós citamos João 3,16, que é o versículo áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados irmãos, a graça põe em foco Deus. A lei diz que o homem precisa cumprir a lei, mas a graça diz que nada do que o homem faça pode salvá-lo. Ele é salvo mediante a graça de Cristo Jesus. Por isso que nós devemos nos apropriar da graça de Deus. Por isso nós devemos nos apropriar da graça de Cristo. Porque a fé, o crer em Jesus é tudo. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, ao carcereiro de Filipos, e serás salvo tu e a tua casa. Então a salvação vem pela graça de Deus. Paulo respondeu: crê ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Porque Atos 16:30 diz que o carcereiro se lança a Paulo pedindo luz. Pedindo luz. E assim que o mundo está, meus amados irmãos. Meu amigo, o mundo está pedindo luz, principalmente no meio dessa pandemia. Está todo mundo perdido, está todo mundo com medo, está todo mundo sem saber para onde vai, está todo mundo muito louco até, no meio de um tiroteio. As pessoas estão perdidas. Então, a graça de Deus vem para trazer direção à nossa vida. A graça de Deus vem para trazer perdão. A graça de Deus vem para trazer salvação. A graça de Deus vem para trazer direção. Então, diante da graça de Deus, nós somos salvos por Cristo Jesus, apenas pela fé em Cristo Jesus. Como eu disse, não é fé na fé, é fé em Cristo, é fé na oferta que Deus nos fez pelos nossos pecados, oferecendo Cristo como oferta pelos nossos pecados. Vivemos hoje e, infelizmente, muitos vivem hoje querendo empurrar de novo o judaísmo para dentro do cristianismo, quando em Atos capítulo 15, isso foi separado. Em Atos 15 houve a separação entre o judaísmo e o cristianismo. E hoje muitas pessoas estão tentando trazer o judaísmo de novo para dentro do evangelho. Usam fraseologias, símbolos, festas judaicas, mas essas coisas não cabem no evangelho de Jesus Cristo, não cabem e não devem caber na igreja de Deus. Por isso Paulo nos dá um não muito sonoro, dizendo não às obras da lei. Mas ele brada bem forte: sim, a graça de Deus. Nós não somos judeus, somos cristãos. Não nascemos em Jerusalém, nascemos no Brasil. Somos gentios. O nosso monte não é o Sinai. O nosso monte é o Monte do Calvário, onde Cristo entregou a sua vida por nós. Foi no Calvário que o soldado romano fez a declaração. Foi no Calvário que o soldado romano fez a declaração: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era, apontando para Jesus, o Filho de Deus. Em Marcos 15:39. Concluindo a nossa lição para pensar e agir, nós vamos tirar algumas conclusões. Primeira, somos salvos pela graça e não pela lei. Em Romanos 3:20 diz assim: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, diante de Cristo. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela é pedagógica, ela nos ensina o que é pecado, os erros, ela é um parâmetro para nós, para a nossa vida, mas ela não pode perdoar os nossos pecados, ela não pode nos salvar. Quem nos salva é a graça de Deus mediante Cristo Jesus. Está em Romanos 3, versículo 20. Segundo ponto,
Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Não é nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, né? É a graça de Deus que nos oferece para que possamos nos apossar da fé em Cristo Jesus. Terceiro ponto. Nunca nos orgulharemos espiritualmente, pois nada merecemos de Deus. As pessoas que têm orgulho espiritual, elas estão com um problema sério, porque não podemos ter orgulho espiritual. Eu tenho orgulho da minha espiritualidade. Eu sou muito espiritual, eu sou o cara, né? Não é assim, meus irmãos. Nós somos miseráveis pecadores. E nos lembrando da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus disse: vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Nós somos muito frágeis. Davi disse: eu sou como um verme. Isaías disse: porque todos nós somos imundos e a nossa justiça é como trapos de imundiça. Está lá em Isaías 64, versículo 6. Então, meus amados irmãos, nós não somos nada. Nós somos apenas pessoas que abrem o nosso coração para crer na obra de Jesus Cristo. E a obra de Jesus Cristo é que, mediante a graça de Deus, nos traz o presente da salvação. Não merecemos nada de Deus, ninguém merece nada de Deus. Nós merecemos o juízo de Deus, mas Deus nos dá a sua graça pelo seu grande amor, pela sua bondade. Em Efésios 5:2 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo, Deus estende a mão para nós. Deus nos dá a salvação, Deus nos dá a sua graça, Deus nos dá a sua bondade, Deus nos dá as bênçãos, enfim, tudo vem por meio de Cristo Jesus. Foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim, disse o Senhor Jesus. Então, só por Jesus, diz o poeta sacro, é que nós somos salvos. Meus amados irmãos, vamos orar nesse momento. Graças a Deus, terminamos essa lição. Vamos agora para a lição número 4 e nós vamos estar nesse momento orando, agradecendo a Deus por essa lição. Senhor, muito obrigado por esta lição, pelos irmãos em Cristo Jesus que nos acompanharam nessa lição, pelos parentes, pelos amigos, pelas pessoas que nos ouvem, Senhor, que a forma, Pai, que eu explanei o Teu Evangelho possa alcançar essa pessoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando, esteja ensinando, esteja dando a essa pessoa, Pai, condições de entender essa palavra, que é uma palavra de salvação, que é uma palavra de transformação, que é uma palavra de renovação, que é uma palavra de salvação, para que essa pessoa, Senhor, verdadeiramente possa ter uma experiência com o Senhor e entender que nada do que ela faça pode trazer-lhe a salvação em Cristo Jesus. Somente a fé no sacrifício salvífico de Jesus na cruz pode verdadeiramente nos proporcionar o perdão dos nossos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Repreende, Senhor, essa pandemia, ó Pai, que nós estamos atravessando. Ó Deus, repreende todas as enfermidades, doenças e moléstias. Abre portas de emprego, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa também, Senhor, para que as nossas igrejas possam estar voltando aos cultos, Senhor. Esteja nos abençoando, nos orientando, para que tudo seja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Peço a Tua bênção pelo Teu povo, pelos amigos, pelos parentes, pelos familiares, por essa pessoa, Senhor, que está nos ouvindo agora. Que Deus abençoe a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então estamos terminando essa parte 2 da lição 3. E eu queria falar com você, que você possa estar se inscrevendo no meu canal. Talvez você diga: pastor, já se inscrevi no seu canal. Então eu agradeço a você. Deixa o seu like aí, né? Porque o seu like nos ajuda a divulgar o canal. Você pode nos seguir também no Facebook ou no Instagram. E que Deus te abençoe e até a próxima lição. Que Deus te abençoe e que muitas bênçãos de Deus possam estar sendo sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.